noite a todos. Isso aqui funciona também? Ótimo. Eu prefiro ficar mais livre, não sei se eu atrapalho ou ajudo a vocês, mas é um prazer estar aqui falando para todos. Realmente uma palestra vai ser bem curta. Na realidade, o que eu estou querendo aqui vai ser mostrar uma experiência. Pedindo para aumentar um pouco. Alô? Falando mais perto, melhora? Então, tá bom. Depois você liga o microfone na hora de trocar. Então, o que eu queria aqui hoje é apresentar, basicamente, uma grande experiência que a gente tem nessa área, tá? Porque a gente atuou de forma pioneira, iniciando em 2000, né, o ensino continuado na área de medicina. Né? E, ao longo desses 12 anos, aí, nós tivemos inúmeras experiências que são muito importantes para quem quer investir, quer se dedicar um pouco mais nessa área, que acredita que o ensino é fundamental e que a gente deva estar sempre trabalhando em cima do ensino continuado, usando as novas ferramentas, as novas tecnologias. Né? Bom, agora é a hora do happy hour, né, na sexta-feira. Né? Eu sei que é complicado, mas acho que isso torna ainda mais louvável a presença de todos vocês aqui. Eu acredito que nossa hora aqui pode ser também feliz. Né? Então, sempre que a gente se dedica a disseminar conhecimento, acho que todo mundo sai ganhando, né? Principalmente quem tem a iniciativa, não só quem recebe o conhecimento. Tá. Inicialmente, só vou apresentar o que nós somos. Nós, uma empresa chamada Conexão Médica, foi formada por um grupo de empresários brasileiros e que, depois da área médica, nós já atuamos hoje em outras áreas, na área de conexão agro, na área de agronomia e de ensino de tecnologias relacionadas ao campo, né? E também a conexão humana, focada em desenvolvimento profissional em outras áreas, né? Hoje, especialmente, nós temos atuado bastante com professores em alguns colégios e alinhamento de profissionais em áreas correlacionadas à saúde, e estamos aí pleiteando algumas coisas interessantes para a Copa do Mundo, treinamento de voluntários e tudo mais, né? Então, com isso tudo, nós somos membros de uma empresa que foi criada, o Grupo Conexão. Né? Primeiramente, a gente quer dizer que a especialidade de quem cuida de ensino não é somente prover meios ou simplesmente operar um sistema. Né? Muitas vezes a visão é essa. O que nós tentamos cada vez mais aprimorar é exatamente o desenvolvimento, o planejamento, a construção, além da implementação. Né? Normalmente, quando se fala de tecnologia, se pensa muito na implementação, né? O que está pronto, o sistema, a tela. Né? E, na realidade, o planejamento e o desenvolvimento de processos e procedimentos associados a isso é o grande X da questão, é o grande ponto aí que é o ovo de Colombo. Se você conseguir colocar de pé, é aí que o seu sistema vai ser mais bem-sucedido ou não. Inicialmente, nossa empresa é focada na área da saúde, né? Aí tem um ciclo contínuo, né, de planejamento, verificações e execução. Né? Como todo projeto, você tem esse ciclo, né, de verificar e depois realimentar o que vai ser feito. Né? Mas o grande ponto que a gente tem para citar aí é que a padronização e o aumento dos alcances dos treinamentos, né, gerou essa demanda que hoje é atendida de diversas formas, né? Principalmente nos treinamentos corporativos. Quem realmente investiu forte em treinamento continuado à distância foram as grandes corporações, né? Os grandes bancos e tudo mais. Eles têm uma vasta experiência com isso. Né? Mas e o profissional autônomo, que é o caso, né, uma parte dos contabilistas, ou médico, ou advogado, esse pessoal que normalmente não trabalha numa grande corporação, ele fica meio assim, dependendo de si próprio para ir buscar alguma coisa. Né? E, na realidade, né, os grandes grupos corporativos buscaram treinamento para atender esses itens que vocês estão vendo aí. Né? Redução de custo, compartilhamento de informação e tudo mais. Né? Mas o foco deles nunca foi completar uma formação. Né? E a ideia para esses outros grupos, né, e foi a ideia que nós resolvemos atender com a nossa empresa, foi exatamente isso, para atender médicos, atender profissionais não vinculados a corporações. Né? Tá, aí a gente tem
uma pincelada aí dos formatos que normalmente hoje se usa para o ensino à distância, né? Aqui a gente tem web meetings, que a gente fala, né, que é aquela reunião virtual via internet, né? A gente tem também sites, portais, né, educativos, né, que a gente chama hoje de LMS, né, um sistema de Learning Management System, um sistema de gerenciamento do ensino, né, via internet, que é um grande portal, né, a escola virtual lá. E a gente tem videoaulas, e-books, DVDs. Todos esses formatos foram sendo usados historicamente, né, de diversas formas, né. Muitos de nós conhecemos algumas instituições desse tipo que são centenárias, tá? Quem lembra aí do Instituto Universal Brasileiro, que fazia anúncio em revista? Até hoje eles existem, e eles fazem educação continuada, acho que desde 1900 e alguma coisinha, né? E eles têm um tipo, né? Você perceba que o conceito independe da tecnologia envolvida, né? Eles praticam isso há muitos anos, né? E existem inúmeros outros casos que a gente podia citar, de pessoas que começaram a trabalhar isso, mas aqui nessa área aqui inicial, né, DVDs, CDs, nos primórdios, vamos dizer assim, né, da mídia digital. Mas os formatos hoje são os mais diversos e a gente vai até falar. Esse slide aqui pode parecer forte, né, falar o que não funciona. O que a gente queria primordialmente falar aqui é que, da nossa experiência, né, tem coisas que a gente entende que foram erros de concepção, né? Muita gente acha que, quando for abordar o ensino à distância, teria que mudar muitas outras coisas, estudar uma nova área do conhecimento, né? Mas algumas coisas que pareciam claras, pareciam até vezes intuitivas, não se verificaram, né? Por exemplo, o ensino à distância ele não robotiza o aprender, né? A gente acha que muita gente construi sistemas, tal, publicou e fala, bom, agora o pessoal vai entrar lá, vai todo mundo estudar, vai todo mundo aprender, ótimo. Essa é a vantagem, né? Você faz um software, ele fica lá, você pode replicar ele quantas vezes você quiser e ele funciona sozinho, né? Isso não acontece. O ensino é muito mais do que um sistema, né? Sistemas de mera informação, hoje em dia as pessoas são bombardeadas de informação, né? E, às vezes, a pessoa entra no Google, ela descobre mais do que ela tinha num conteúdo de um curso, né? O que acontece é você sequencializar o conhecimento e criar, de uma forma, o material que não seja uma mera informação jogada, né, para o aluno. Existem muitas técnicas para fazer isso, né? Outra questão também é a imposição, né? É sempre importante, hoje em dia, mostrar o valor, né, que traz. O Edson vai falar mais disso na palestra dele, né, sobre como a pessoa tem a percepção de valor. Porque, senão, tem que fazer porque tem que fazer. Esse parece o ensino fundamental, ensino médio, né? Meu pai colocou na escola, tem que tirar o diploma aqui, né? Então, tem que fazer prova, tem que fazer isso, né? Se você não mostrar, hoje em dia, para as pessoas a validade do que ela está aprendendo, vai ser muito difícil ela se engajar, né? E também uma questão importante é não esperar adesão espontânea, né? O que acontece é o seguinte, o ensino à distância ele tem uma grande característica, é mais fácil de se evadir. Às vezes o aluno entra numa sala de aula, não está prestando atenção nenhuma, mas ele fica constrangido de sair antes que a aula acabe, se é que a escola o permite, né? No ensino à distância, o cara está em casa, não tem constrangimento nenhum, né? É só pegar e ir embora, né? Quer dizer, não precisa nem ir embora, ele já está em casa, né? É só desligar o computador, ou é só... Então, isso exige que o conteúdo seja mais atrativo, mas esse desafio, eu acredito que ele seja até uma imposição muito benéfica para o ensino à distância. Por quê? Porque você é obrigado a fazer uma coisa atrativa. O que acontece? Numa aula presencial, numa escola, às vezes o professor dá uma aula, a gente brinca, eu brincava muito na minha universidade, tinha professores autistas, né? Eles davam aula independentemente de o que acontecesse, com todo, né, sem desmerecer os autistas, mas eles não se comunicavam, né? A sala inteira podia estar dormindo, ele continuava dando aula no mesmo passo, no mesmo jeito, né? Isso existe muito, né? Universidades técnicas existe. O Edson está dando risada porque ele estudou na Unicamp, ele também sabe qual que é o esquema. Às vezes o professor está muito alheio ao que está acontecendo, então isso atrapalha. Então tem que ser atrativo, né? No ensino à distância, então, eu não acho que isso é um desafio novo. É um desafio que sempre existiu. Só que o ensino à distância ele fica patente, você tem que resolver. Não adianta simplesmente ignorar, tá? E o formato, o que
ajuda a atratividade. O formato e os resultados parciais. O formato é o que é um vídeo bonito, bem elaborado. Isso é uma animação, é um infográfico, é uma coisa interessante, é um jogo que eu vou falar um pouco mais na frente. Isso ajuda, né? É muito mais interessante do que você. Se você for lá na internet publicar um paper, né, publicar um documento, é a mesma coisa que se você estivesse distribuindo isso pelo correio, por qualquer meio. Né? A pessoa vai ter que ler lá sozinha. Putz, é pouco atrativo. Né? E os resultados parciais e imediatos é o aluno verificar, você fazer avaliações mais frequentes, fazer algumas dinâmicas que só no ensino à distância pode ter, da pessoa compartilhar isso, né, em redes sociais ou dentro de um ambiente ali de fórum, discussão interativo. Isso é interessante porque ele já discute aquilo e já vê algum resultado. Né? Ele não precisa esperar a prova do final do semestre. Ele pode, a cada aula, ser avaliado, e a avaliação não necessariamente aplicar uma prova. Isso é interessante. Né? Hoje em dia, em ensino à distância, você pode criar um... É como se fosse um jogo lá, mas você cria uma aplicação interativa só para... Você não está falando, não, você está sendo avaliado. Mas só pela navegação que ele faz naquilo, você tira um resultado de avaliação. Entendeu? E isso é muito interessante, porque quando você está no computador, tudo que você faz, clica, mexe, você consegue ter um feedback, diferentemente de um livro. E aí essa questão, detalhes fazem a diferença, né? Nessa questão da atratividade, né? Existem ideias muito boas que não deram certo por causa de detalhes na implantação, né? Inclusive, outro dia eu estava lendo uma matéria que estava falando... É uma matéria que está na Harvard Business Review desse mês, e falava exatamente de quais são as verdadeiras virtudes, né, do Steve Jobs, o famoso Steve Jobs, né, que faleceu. E uma coisa que ele falava lá é que não confie em focus group. Né? Focus group é aquelas dinâmicas que se usa muito em marketing para analisar. Isso aqui vai funcionar, não vai funcionar, junta um grupo de pessoas, analisa e tudo mal. O Steve Jobs ele usava isso, a Apple usa isso intensivamente, mas ele falava, olha, toma cuidado, às vezes você faz uma avaliação que não é adequada, entendeu? Assim, você tira um resultado errado do análise. Por quê? Porque você tem que avaliar toda a conjectura, como a pessoa avalia, como a pessoa você responderia. Né? Eu tenho uma experiência muito forte nisso, nós lá na Conexão Médica, que a gente fez alguns cursos, que a gente fez uma avaliação, um focus group, chamou uns médicos, esse assunto vai interessar? Aí chegamos à conclusão, vai interessar muito. Aí, quando a gente pôs o curso do ar, não teve muito interesse. Por quê? Porque, dependendo de como você conduz as coisas, se você perguntar para uma pessoa, você acha importante se atualizar? 102% das pessoas vão dizer que sim. Entendeu? Ninguém fala não. A pessoa tem até vergonha de dizer que não quer se atualizar. Né? Aí, se você, da forma que você conduzir o estudo, você vai chegar a uma conclusão. Nossa, eu vou fazer um curso aqui, vou ter 2 milhões de pessoas assistindo. Aí você faz o curso, tem 200. Então, é muito importante você, nessa questão da atratividade, antes de você pôr um mecanismo, fazer um piloto e ir trabalhando aos poucos, né? E saber exatamente avaliar qual é a necessidade que você vai suprir. Não simplesmente perguntar para a pessoa, você ficaria satisfeito com isso? Ela fala, fico. Você deseja isso? Desejo muito. Mas, né, hoje em dia, entre a prática, né, e a teoria, existe uma grande distância. Né? Aqui, vamos falar um pouquinho da evolução da educação à distância. Né? Aqui a gente está observando aí, isso é uma coisa que muita gente conhece hoje, né? A pré-história da educação à distância, né? Aqui, como eu já falei, na correspondência, o Instituto Universal Brasileiro, ali, que vocês acabei de citar, né? Muitos devem lembrar aí. Né? Ele ainda existe, mas ele não é tão intensivo. Assim. Antigamente, você abria qualquer revista, tinha um encarte deles lá. Hoje não é tão assim. Aí teve a comunicação em massa, do rádio e da TV. Isso ainda perdura até hoje, né? Até os dias de hoje. O Brasil é muito forte nisso. Né? O Brasil tem uma cultura de televisiva muito boa, que tem todo o seu lado positivo e tem um lado negativo. O lado negativo é mais da passividade. Mas o lado positivo é que hoje, realmente, aqueles telecursos, né? Tiveram enormes sucessos, conseguiram capacitar milhões de pessoas, literalmente. Aí começou o mundo moderno. Em 1990 começou a informática, multimídia. Aí você começou a...
ter esse outro universo para poder trabalhar com as pessoas, né? E esse universo é um universo muito interessante por causa, basicamente, dessa questão, né? Que eu já falei agora há pouco. O computador registra tudo que você faz. Se a pessoa está lendo um livro, você não sabe, sei lá, prestou atenção nesse trecho ou naquele outro. Quando você põe uma página na internet, você pode monitorar isso. A pessoa viu essa parte, ele estava lendo um documento, mas ele ficou mais nessa parte, mais na outra. Ele estava assistindo um vídeo, ele assistiu esse trecho, o outro ele pulou. E tudo isso a gente tem hoje numa plataforma digital. O que é muito interessante se corretamente trabalhado. Tá? E aqui, os anos 2000 agora, né, a gente chega numa era de conectividade total. Né? Aí você vê, a gente está falando de mobilidade, de interação, de tudo que você pode ter hoje em dia relacionado a você acessar conteúdo de qualquer lugar. Né? Que é basicamente essa a ideia da mobilidade. E o futuro, aí, basicamente o presente, imediato e futuro, que nós imaginamos lá e concebemos, é a questão de jogos. Né? Então, quando a gente fala jogo aqui, pessoal, você tem o conceito do joguinho do seu filho. Né? Também aquilo, mas o grande impacto do jogo é na concepção de como amarrar a pessoa a tomar suas próprias decisões e o sistema realimentar mais informações de uma forma que consiga guiar a pessoa para um resultado ou para um aprendizado. Né? O jogo é extremamente importante porque as pessoas aprendem com erro. Né? Mas, às vezes, você faz uma prova, você errou, você perdeu a nota e acabou. O erro não tem volta. Né? O erro do jogo, você vai lá, entra, chega num beco sem saída. Né? Você chega num mapeamento lá de estado que você não tem retorno. Aí você volta e constrói tudo de novo. Né? O jogo permite isso. Né? Então, quando eu falo jogo, é exatamente um conceito, é claro. Os jogos para a educação são mais focados em aquilo que a gente conhece até como RPG, já viu? Jogos de que você é um personagem do que jogo de ação. Né? Quando você imagina jogo, você imagina um videogame lá, mata, explode, explode, explode. Não é isso. Né? É o jogo em que você tem que percorrer árvores de decisão e pode voltar. Né? Então, isso é muito rico. E nós estamos trabalhando agora exatamente com esse conceito de jogos, né? Monitorando. E eu acredito que os jogos na contabilidade têm uma aplicação bárbara. Né? Você podia guiar alguém para falar, toma, que decisões você tomaria isso? Tal. O cara faz, não, deu errado. Não, faz, veja, esse não é a melhor forma de fazer. Porque o jogo você pode pontuar isso. Na nossa área média, a gente põe um jogo lá e o resultado do jogo avalia quantos... Por exemplo, o jogo é um estudo de caso, né, médico. Quantos exames o médico pediu? Não basta resolver o caso. Ele resolveu o caso, ele pediu 130 exames. Poxa, você tem um peso isso. O cara que resolveu o caso, ele pediu 2 exames, né, ele atuou da forma mais eficiente possível. Isso em toda a área é importante. Na área médica, é fundamental. Né? Os recursos, hoje em dia, são limitadíssimos. Né? E aí a questão dos paradigmas que a gente coloca, né, da educação continuada, eu estou falando exatamente da educação médica, mas se aplica a qualquer outra área. Né? A percepção clara da vantagem, do benefício, quem faz o curso ou de atualização ou um curso de formação, é claro que a educação continuada normalmente é de atualização, ele tem uma percepção clara da vantagem. Né? Existe a questão da certificação. Aí eu vou até abrir um parênteses. Né? Nós, na área de tecnologia, existe um mundo, existe uma indústria de certificação. Né? Hoje tem certificação de tudo. Ela foi, acredito, sobreexplorada. Né? Uma área. Então, você pode fazer certificação de gerenciamento de projeto, de tecnologia Disney. Né? Existem os exames, as grandes empresas mundiais criam material, criam um curso, você faz um curso preparatório, você tem que passar numa prova, lá, geralmente aplicada online, e você tem um certificado, o certificado expira, depois de um tempo, cada 5 anos você precisa tirar outro. Né? E isso é importante porque acaba se criando todo um foco, né, do mercado para falar, esse profissional tem essa certificação, ele é mais valioso. O outro não. E isso tem realmente um grande impacto. Na área de tecnologia da informação, isso é muito frequente e tem revolucionado praticamente a questão da avaliação das capacidades. Né? As grandes corporações, isso faz parte direta da avaliação do funcionário, se ele se mantém certificado, quando não é um filtro até para o funcionário evoluir dentro da empresa.
né? Na área médica, foi feito, há tempos atrás, o título de especialista de médico. Ele deixou de ser permanente para ser validado a cada 5 anos. Mas, esse ano, houve uma medida judicial aí que contestaram isso. Eu não sei que ponto que está agora judicialmente, mas, por exemplo, o médico, se era pediatra, ele teria que, a cada 5 anos, revalidar o diploma de pediatra. Senão, ele passaria a ser apenas médico. Então, a questão da certificação é importante, porque ela é uma percepção, talvez, das mais fáceis para o usuário final, para o aluno. Entendeu? Eu só sei que eu tenho esse diploma aqui, eu consigo, com essa certificação, fazer coisas que antes eu não fazia. Tá? É claro que a certificação precisa ter mérito. Né? Precisa deixar de simplesmente ser um diploma para realmente trazer uma capacidade maior para a pessoa. Né? A questão do ensino à distância é rápido, fácil, simples, iterativo. Né? O que diz aí, basicamente, é que para você precisa que ele seja assim mesmo. Não tem como você, voltando àquela questão, é muito fácil para o usuário ser ausentado do ensino à distância. Então, ele precisa ter essas características mesmo, muito mais do que num outro meio. Né? Iterativo, que é realmente a característica básica, né, da educação à distância. E a questão é dar o suporte técnico operacional. Digo, o ensino à distância exige isso. Voltando àquele ponto lá, não é uma coisa automática, se faz pura e simplesmente. Você publica lá um portal, estuda o conteúdo lá, eu vou ter uma indústria, uma fábrica de pessoas bem formadas. Isso não é tão automático assim. Você precisa dar um suporte técnico e operacional. Realmente tem tutores, estrutura de pessoas que dêem apoio ao ensino. Né? Então, na realidade, o ensino à distância é um meio para você aplicar uma técnica que funciona muito bem no ensino presencial. Voltando a exatamente o que eu estava falando, os mesmos desafios que você tem no ensino presencial, todos os mesmos. Tá? Inclusive, engajar as pessoas, convencê-las da importância. Eu sempre conto um caso, a gente fez um curso para médico de pesquisa clínica à distância, tinha aulas ao vivo. Tal. Era um curso para um público bem selecionado, 250 alunos apenas, no Brasil inteiro. Os alunos eram professores, doutores, muitos deles, eles eram chefes de departamento em hospitais ou em faculdades, e o objetivo deles era aprender para disseminar isso dentro da faculdade dele. Pesquisa clínica é uma área muito rigorosa, vai desde estatística até os conceitos médicos mais elaborados. E uma coisa interessante, o curso tinha uma área lá de interação que pontuava. Né? O que significava, quanto mais as pessoas interagiam lá, um fórum tal, eles ganhavam uma nota. Os alunos descobriram isso, né, e muitos alunos começaram simplesmente... Algum aluno escrevia um compêndio lá, escrevia Outros chegavam e falavam, nossa, muito bem, concordo com tudo. E começava a mandar cada comentário que alguém tinha, o cara... É o que aconteceu. Essa pessoa que só tinha simplesmente comentado o comentário dos outros, falava, muito legal, não, isso aí mesmo. Ele tinha, no final, 60 interações. E o cara que escreveu o compêndio tinha uma. E aí ele pontuava melhor no curso. Aí, claro, a professora que coordenava isso, né, a professora doutora, foi analisar, nossa, eu achei que, como eram alunos, né, muito graduados, eles não iam se limitar a seguir a regra do sistema. Né? Mas, às vezes, sim. Né? Então, por isso, você precisa acompanhar. Né? Às vezes, você cria uma regra de pontuação, de nota lá, né, essa interação valia 30% da aprovação. Então, você tem que monitorar, não adianta. Né? Aí ela mudou, não vai valer só o número de interações. Eu vou analisar a qualidade, não dá para ser só quantitativo. Então, ela teve que se envolver e resolver o problema. Tal. Mas o grande ponto é que as pessoas tendem realmente a ir para o caminho mais fácil. Né? Mas, se elas tiverem realmente o comprometimento e assim, o acompanhamento, a tutoria, elas vão realmente desenvolver da forma que você imagina. Tá? Isso aí é um dado importante. Existe um modelo de Kirkpatrick, que é um estudioso aí que ele tem um modelo mais bem reconhecido, acho que muitos de vocês trabalham com isso, né, de educação, de monitoramento e avaliação de resultado no ensino geral. A teoria dele é a mais aceita e mais conceituada. Né? E aí começa de baixo para cima aí,
O primeiro nível você avalia a reação dos usuários. Reação é se ele abandona ou não, se ele preenche um formulário dizendo que gostou ou não, se ele dá um curtir ou não dá, se ele dá uma nota ótima ou fala que foi uma porcaria. Então, essa é a primeira nível, a avaliação. Depois vem o aprendizado, né? Que você avalia o que ele aprendeu daquele conteúdo. Isso é prova, exame, em qualquer formato, né? E o terceiro nível, que é a conduta. Esse que é o ponto interessante. Tá bom, a pessoa aprendeu aquilo, ela mudou uma coisa no dia a dia, né? E como que dá para avaliar isso? Então, você precisa integrar um sistema de ensino à distância com outros sistemas de gestão, né? Então, por exemplo, numa empresa, você vê, não, a gente alinhou lá, tal, fizemos, o cara passou no curso, tirou a nota máxima, mas ele passou a errar menos, né? Na área médica, existem hospitais de ponta que medem tudo que o funcionário faz. Tudo, tudo, tudo. Ele mede quanto a enfermeira entregou o remédio no horário, porque ela tem lá um sistema que, toda vez que ela entrega, ela bipa lá em registro. Mede quanto os pacientes de determinado médico se recuperaram melhor ou não. Mas, independentemente de ter um sistema ou não, é a conduta final que é o que interessa, né? Por que ela vai gerar o quê? Resultados, que é o nível 4. Né? O resultado é exatamente o que o funcionário melhorou. Então, a grande questão que eu queria mostrar ali é que todo mundo fica muito concentrado no nível 1 e 2. Né? O que a pessoa avaliou o curso e a nota que ela tirou. Né? Mas o importante mesmo é o 3 e o 4. Você está fazendo tudo por causa do nível 3 e do nível 4. Tá? Aí, isso aqui mostra uma série de pontos que eu já falei. Você tem um ambiente virtual, né, para exatamente promover o ensino à distância. O suporte, que eu já falei, precisa ter uma tutoria e monitoria. Tá? Os cursos, a educação continuada, principalmente à distância, tendem a ser mais curtos, né? Cursos de média e curta duração. E aí é uma questão importante, é Journal Club, a gente chama de Journal Club em medicina, mas que é um modelo muito interessante. O Journal Club é quem descobre uma coisa nova, saiu uma nova tecnologia na medicina, saiu um novo tratamento, uma nova droga. Alguém que está mais diretamente envolvido com isso, foi no congresso lá fora, fez qualquer coisa, discute com os seus colegas. O Journal Club é um modelo que existe na área médica, mas se aplica a todas as áreas. Ele vai discutir com os colegas o próprio aluno. Olha, eu vi que saiu isso, o que vocês acham? Tal. E esse modelo é muito enriquecedor, porque ele permite que os próprios alunos sejam instrutores deles mesmos, né? E é um modelo que, na prática, ele acaba alavancando e potencializando todo o sistema de ensino. Tá? Bom, aí a gente já falou de mobilidade e um sistema de gestão, como eu te falei, que a gente precisa ter para medir não só o resultado do curso em si. A produção do conteúdo é o passo mais complexo que existe, né, dentro da educação à distância, porque exige remodelação. Tá? Ali está uma definição do que se faz, mas eu digo, é importante entender que, para um curso presencial, você tem algum tipo de material que, para o curso à distância, você precisa mudar. E o principal erro é isso. Tem um professor aqui, tem todos os slides, tem todas as aulas dele, a apostila, vou pôr isso na internet e acabou, tem um curso à distância. Exige uma remodelação que não é tão trivial assim. E a questão importante aqui, que eu acho, nesse caso aqui específico, muito curiosa em abordar, é o relacionamento com a classe. Lá na Conexão Média, o nosso relacionamento com uma instituição como um hospital, como o próprio médico, pessoa física, ele só evolui quando você tem também um bom relacionamento com a classe. E, no caso aqui, vocês são os sindicatos, vocês representam a classe, né? Então, o nosso trabalho começou a evoluir melhor quando a gente começou a falar com as sociedades médicas. Porque a gente percebeu que elas tinham um grande poder de apoio e elas tinham uma credibilidade junto ao profissional. O profissional da sociedade médica que ele pertence, ele tem uma ligação forte. Claro, eu conheço superficialmente na área da contabilidade, né? Mas eu acredito que seja uma via de duas mãos, né? Você usa o relacionamento com a classe para promover, para alavancar a educação continuada e vice-versa. A educação continuada começa a ter um retorno de imagem
para a classe, para a sociedade, para o sindicato, para quem representa aqueles profissionais. Tá? E a gente evoluiu bastante quando a gente conseguiu azeitar essa relação, quando a gente teve a confiança tanto dos profissionais, mas como das sociedades que eles faziam parte. Tá? E a gente tem alguns casos aí, a ideia aqui é uma rápida apresentação, não ia citar casos, em que a gente tem uma alavancagem, né, de uma série de recursos e de renda, inclusive, para as sociedades que promoveram o curso, para a escola, ou para quem, né, a gente colocou a escola, mas para quem viabilizou isso, que no caso é a nossa empresa, né, e para o próprio profissional. Né. O profissional tem que entender que, hoje em dia, a gente fala isso não é um gasto, é um investimento. Isso é fato, não é mais assim, né, só as palavras. Né, olha, investir em educação é um investimento. Né. Você precisa ter realmente alguma coisa que te mantenha sempre, né, atualizado com o que é de mais moderno na sua prática específica. E as práticas mudam muito. Né? Fiquei sabendo agora que a adequação a normas internacionais é o grande ponto da contabilidade agora. Né? Então, isso muda bastante o espectro. Né? Na área de medicina, por exemplo, já existe uma certa cultura do médico procurar o que é mais importante, e o que é mais importante normalmente vem de fora. As grandes pesquisas, as grandes drogas vêm de fora. Mas agora, na contabilidade, que era um mundo muito específico, né? O Brasil tem um sistema contábil que, segundo todo mundo, é uma coisa muito trivial e simples, né? Uma coisa tranquila, né? Não tem regra nenhuma. Né? Tudo, o sistema tributário, tudo muito tranquilo. Né? Então, muitas vezes, a gente ficava isolado. Agora, com essa questão de adequar a padrões internacionais, existem oportunidades aí. Inclusive, como eu te falei, certificações e tudo mais, isso costuma vir de fora. Existem grandes empresas, grandes grupos. Na área de governança, aí você vê muita coisa. Né? Então, é importante tentar alinhar as coisas, alinhar as peculiaridades da legislação das normas brasileiras, que não são fáceis de se conhecer, com o universo. Né? E esse ponto aqui é exatamente onde começava a minha apresentação anterior, mas não se preocupe, eu cortei toda a parte da tecnologia, porque, na realidade, né, o importante que a gente queria colocar aí, né, é a utilização da tecnologia, né, sem perda de foco. Porque, às vezes, a gente perde o foco. A tecnologia havia um... Eu lembro que a primeira vez que a gente lançou cursos em tablet, isso em 2005, naqueles primeiros tablets ou celulares, né? Nossa, aquilo foi que nem fogo no mato. O negócio expandiu rapidamente. Mas por quê? Porque as pessoas gostavam de mostrar. Olha aqui, ó, eu tenho aqui o meu iPod, está tocando vídeo da aula, que legal, legal, legal. A pergunta nossa é: alguém está assistindo o vídeo da aula? Alguém entendeu o vídeo da aula? Do que ficar mostrando o gadget para os outros, né? O aparelhinho é legal, mas não é seu. Então, sem perda do foco. Né? E os desafios mudam com a mudança da tecnologia. Né? Esse já é o último slide. A gente está mostrando aqui a parte de jogos, redes sociais, né, e a parte móvel, porque, na realidade, o desafio muda de acordo com a tecnologia, porque você precisa buscar formas eficientes de usar a tecnologia. E o que acontece hoje em dia, as tecnologias mudam muito rápido. Você não tem tempo para estudar isso a fundo. Como eu te falei, ficaram 100 anos lá fazendo, mandando cartas e tudo mais. E nós temos aqui, nos últimos 20 anos, uma revolução muito grande. E você precisa estudar isso. E a gente confessa, não existe nada muito bem estudado e aplicado em algumas áreas, como, tipicamente, que é o tema da nossa palestra, as redes sociais. Eu queria encerrar exatamente com isso. As redes sociais, hoje em dia, todo mundo fala, todo mundo usa, é uma coisa fantástica. O Facebook vale trilhões de dólares. Né? Mas qual é o valor que isso traz? Né? E como você pretende usar? Isso tudo ainda nós estamos descobrindo. A gente, modéstia à parte, já usa isso há muito tempo, somos especialistas. Eu não sei. Eu estava quinta-feira numa reunião lá com o pessoal do comitê organizador local da Copa do Mundo. Nós estamos analisando uma proposta lá para treinar os voluntários. E muito curioso foi isso. Analisando nossa proposta, nós dissemos um monte de coisa que ia ser feito. O comitê falou: então, não, nós queremos redes sociais. Era das exigências. Temos redes sociais, fazemos isso, fazemos interações. Expliquei todo o conceito. A rede social é interessante
porque os usuários começam a trocar informações, né, isso enriquece o conhecimento, ajuda muito naquela linha que eu falei lá de Journal Club e tal. Ótimo. Aí, uma pessoa lá falou, mas tem o seguinte, a FIFA não permite que nada vá para o Facebook, para na rede aberta. Não, tudo bem, então a gente tira, não foca dentro da nossa ferramenta, vai ter os mesmos mecanismos, mas nada aberto e tal. Aí alguém fala, não, mas dentro do mecanismo eu tenho como limitar? Eu falei, olha, é interessante que você modere isso. Não, não, são 130 mil pessoas, a gente não vai conseguir ter moderador que analise tudo isso. Bom, então também a gente tira a moderação. Aí a pessoa... então, mas o problema é o seguinte também, a gente precisava cercear, porque senão o pessoal perde o foco. Então, no final, a pergunta era, bom, a exigência era usar a rede social? Para quê? Então, vamos voltar. Né? A gente estava lá para entregar uma proposta, falando, vamos analisar o conceito, né? Porque a gente ficou focado na forma, essa forma não dá, essa não dá, depois você cancela tudo, você fica sem nada. Né? Aí, no final, a gente até sugeriu, bom, já que não tem tanta... A gente vai fazer alguns robôs, lá, uns mecanismos, né, que vasculham as coisas para pegar os principais pontos que eles queriam analisar. E vai ser basicamente isso. Né? Então, uma aplicação bem restrita da rede social, porque, na prática, é isso. A gente, por alguns modelos operacionais ou algumas restrições jurídicas, você não pode usar a totalidade. Né? O que é uma rede social? Eu espalho informação, eu pego informação do outro, eu compartilho, né? Eu gosto disso aqui, eu mando para um, esse um manda para o outro, manda para o outro. A coisa pode fugir ao controle. Né? E esse controle é necessário? Você quer esse controle? Não. Você acha que quanto mais livre, melhor? Então, caso a caso, você tem que analisar isso. Né? Então, o foco que eu queria dar aqui é esse, só falando que as tecnologias mudam muito. Né? Quando nós começamos em 2000, nós tivemos que montar uma rede IP via satélite, porque a internet não dava para passar vídeo. No ano 2000, você queria passar um vídeo de uma cirurgia na internet. Era impossível, você não via nada, né? Não funcionava, tinha sérios problemas. Hoje, naquela época, ou seja, eu fui buscar uma solução para uma demanda que eu tinha. Fui buscar uma solução de tecnologia para uma demanda que eu tinha. Eu tinha que entregar vídeos de alta qualidade com tecnologia digital. Tive que montar uma rede de satélite, que entregava conteúdo via satélite. Porque a internet da época não se adequava, a qualidade dos vídeos não permitia. Né? E hoje nós estamos num outro extremo. Né? Incrível, né? 12 anos depois, a internet já permite quase tudo. Você tem uma série de ferramentas, como a rede social, que você não sabe direito. Eu preciso dar um uso para isso. Né? Às vezes você precisa entender onde vai caminhar isso. Ninguém sabe ao certo, mas o importante é sempre estar antenado. São oportunidades importantes. Né? E, de uma forma geral, você tem que entender, conhecer bem o seu público. Né? Eu aqui não tenho a menor pretensão de conhecer os contabilistas a fundo, como vocês conhecem, mas é importante você interagir e agregar uma coisa. Às vezes você dá uma vantagem para a pessoa que ela não aproveita. Eu também lembro uma vez que nós tínhamos um curso que era num horário fixo, por causa dessa questão do satélite. Então, o médico começava a assistir aqui em São Paulo às 7 da manhã, mas no Acre era às 5, porque tem 2 horas de fuso horário. Aí, quando nós montamos um sistema de distribuição, que os vídeos ficavam lá no hospital, o médico podia assistir a hora que quisesse, sabe o que aconteceu? Parou de assistir, menos gente assistiu. Porque, às vezes, aquela limitação do horário criava uma cultura, criava um processo, criava uma rotina. O médico adora a rotina. Tá? Minha esposa é médica, eu posso falar. Né? O médico adora a rotina. Depende do seu público-alvo. Tem público-alvo que não adora. Um publicitário odeia a rotina. Né? Então, engraçado, a gente deu uma facilidade tremenda e acabou caindo. Né? Então, o uso da tecnologia tem que sempre ser avaliado nesse sentido, de você conhecer o seu público, né? E saber como aplicar isso. Então, eu queria só passar aqui uma pincelada do que nós vimos nesses últimos 12 anos aí, e dizer para vocês que é um universo muito interessante. Eu me sinto gratificado de ter podido atuar nessa área desde os seus primórdios. A gente lutou bastante contra alguns status, algumas coisas que já estavam estabelecidas, a gente foi quebrando aos poucos. Né? Você sabe que o médico tem 2 tipos de médico, aquele que acha que é Deus e o que tem certeza. Então, a disseminação do conhecimento, às vezes, quebrou alguns feudos que existiam, mas eu me sinto muito gratificado de ter participado disso desde o
início, né? E a gente está aqui à disposição para trocar ideias com vocês e contribuir para que isso seja aplicado em outras áreas do conhecimento, né? Em outros setores, com outros públicos. E a gente queria passar essa mensagem que é realmente uma coisa muito interessante, muito válida, e agora é imprescindível, né? Não tem jeito, o rolo compressor vem atrás. O conhecimento vem se multiplicando de uma forma tão grande que qualquer profissional em qualquer área tem que se esforçar para se aprimorar e para saber cada vez mais. Tá bom, gente? Então, essa era a minha mensagem aqui hoje. Obrigado.